A Bíblia contém inúmeras histórias, histórias individuais e histórias coletivas. E nós aprendemos com todas elas. E o que nós precisamos resgatar é que a Bíblia, e eu falei isso terça-feira, repito hoje, a Bíblia é juíza e mestra das nossas vidas. A Bíblia é juíza dos nossos corações. A Bíblia é a suprema revelação de Deus ao homem. Na Bíblia nós ouvimos a voz de Deus. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Se eu quero ter uma revelação de Deus, eu preciso ler a Bíblia. E o que nós vemos hoje, de modo geral, é que muitas vezes a Bíblia é usada como um livro em que eu acho frases bonitas para tuitar, para colocar no Facebook. Tem uma frase bonita aqui, eu vou achar na Bíblia. Eu quero fazer um aniversário, uma comemoração, então eu vou na Bíblia atrás de um versículo bonito, que tem ali uma leitura retórica e fazer uma frase. Claro que eu posso fazer isso. O que eu não posso fazer é só isso. Eu não posso olhar para a Bíblia como sendo um livro de mitos e lendas antigas, e como se isso fosse apenas histórias que foram inventadas, talvez por um poeta, por alguém que queria encantar o povo com palavras. Eu preciso saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Para algumas igrejas a Bíblia não é a verdade de Deus revelada. A Bíblia é um lugar onde eu tiro ideias para fazer campanhas. É isso mesmo, a pessoa olha para a Bíblia, ao invés de aprender com o acontecimento, eu tiro dali uma ideia para fazer campanha. Josué derrubou o muralha de Jericó depois de andar em volta de Jericó. Então eu vou fazer também a campanha de Jericó, aqui na minha igreja. Davi uma vez venceu os inimigos no Vale do Sal. Então eu vou fazer um corredor de sal aqui na igreja, e quem passar nesse corredor de sal vai receber um milagre. E aí a Bíblia parece aquelas cartilhas motivacionais, que a pessoa abre e procura lá, uma dinâmica motivacional. E a Bíblia é tida como um livro onde está cheio de dinâmica motivacional gospel. A Bíblia não é para isso. Paulo diz que é o sábio construtor. Então eu posso vender uma colherzinha aqui do sábio construtor. É isso. Jesus disse que é a água da vida, que ele disse isso para a mulher samaritana: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai sentir sede. Então eu vou vender um copinho de água santa aqui, que Jesus lá uma vez disse que é da água para a mulher. Então, muitas igrejas olham para a Bíblia só com esse sentido, de buscar lá um tema para uma campanha, de encontrar um objeto sagrado para vender lá. Estamos aí de volta à venda de indulgências da Idade Média, de volta hoje. Mas nós não podemos olhar para a Bíblia assim. Eu preciso olhar para a Bíblia e aprender com ela. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não posso ter a Bíblia como sendo um chaveiro que eu trago para a igreja, e muitas vezes eu só encontro a Bíblia momentos antes de sair de casa, aí eu vou procurar minha Bíblia em casa, eu não sei cadê. Já fiz visita na casa do irmão, pegou uma Bíblia lá, e eu esqueci a minha no carro de propósito, e a pessoa teve dificuldade de encontrar a Bíblia em casa. Isso não pode acontecer. Hoje nós vamos aprender sobre um povo que tinha a promessa de Deus nas mãos, olhou para uma dificuldade e não teve fé para ir adiante. Deus esperou por 40 anos, até que eles entendessem de que nós estamos sob o comando de Deus, sobre a direção de Deus, e nós caminhamos onde Ele quer que nós estejamos. Vamos lembrar aqui de uma coisa? O povo de Israel entra no Egito, sob a liderança de José. Lembra de José do Egito, que ele teve a visão, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ele traz o povo para o Egito para sobreviver a esses 7 anos de fome. Mas passam os 7 anos, o povo continua lá, décadas passam, José falece, e o povo acaba se tornando escravo dentro do Egito. Os egípcios escravizam os israelitas com medo de uma rebelião, com medo de que ou os israelitas
insurgissem contra o próprio governo egípcio, tomasse o povo, ou em caso de guerra, eles se aliassem aos inimigos dos egípcios, e aí, de qualquer forma, eles estariam vencidos. Sob a liderança de Moisés, o povo sai do Egito. Moisés se levanta como um líder resgatador, né, com a esperança de libertar o povo, tenta negociar com o faraó por várias vezes a libertação, não consegue, até que após as pragas que Deus manda, eles conseguem fugir. Saindo do Egito, todo mundo sabe, atravessam o Mar Vermelho e acampam no Monte Sinai. Cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses depois que eles saíram do Monte Sinai, Deus manda que espiões, né, que espias, nas principais traduções, vão até a Terra Prometida para ver como é que é lá. E aqui nós estamos, nesse ponto da história. O que é que vai acontecer aqui? Que é em Números, no capítulo 13. Olha só o que diz. O versículo 1, Números, capítulo 13, e o versículo 1, 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Padã, conforme a ordem do Senhor. Deus manda então que um representante de cada tribo, então 12 homens, fizesse uma manobra militar muito conhecida até hoje, que é do observador avançado. Alguém que vai até o território inimigo, vê, não fala nada e volta, né, e conta o que viu. Do versículo 4 até o 16, tem o nome desses espiões. Irmãos, podem ler depois, tem o nome de cada um deles. Eles têm uma missão dupla. Primeira parte da missão: quais são as condições da terra para a agricultura e agropecuária? Quais são as condições? A terra realmente é fértil? Realmente é boa para plantar, para criar gado? Segundo ponto da missão: eu quero determinar qual que é o poderio militar dos habitantes de lá. Quais são a capacidade de combate deles? Eles vão para saber disso. Ninguém entra em combate sem saber as condições do exército inimigo. O relato dos espias, dos espiões, está no versículo 21 até o 25. Vamos lá para o versículo 21. Lembra que o restante do texto praticamente é a leitura dos nomes desses espiões. Verso 21. Para ficar bem preciso, bem exato, diz assim: eles subiram e observaram o deserto de Sim, até Reô, na direção de Lebo-Hamurat. Verso 23, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e fígado. O que eles fizeram então? Essa viagem aqui durou mais ou menos 2 meses. E eles voltam com amostra do que eles viram lá. O relato mais intrigante é esse: de um cacho de uva que foi carregado por 2 homens através de uma vara. E é curioso que até hoje as uvas de Hebrom são famosas. Até hoje. A terra é muito boa. Não há dúvidas daquilo que Deus disse, de que seria um ótimo lugar para morar. O versículo 27 é a confirmação de tudo isso, olha só. E deram o seguinte relato a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui estão alguns frutos da terra. Então eles voltam, mostram aquilo que encontraram, mostram especialmente aquela uva, que eu tenho vontade de ver, daquele tamanho. Olha, a terra realmente é boa. A expressão leite e mel, ela é uma metáfora para dizer que tudo realmente era bom, tudo era do melhor, Para extrair mel não é exatamente fácil, nem para nós hoje, imagina para eles. Mas é como se dissesse: lá é tão abundante que é como se o mel saísse sozinho. O leite, que tem que cultivar o animal, depois ir lá extrair o leite, o leite também sai sozinho, mana leite e mel. É só uma metáfora. É isso que quer dizer: a terra realmente era boa para plantar, boa para colher e boa para criar gado.
versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. A missão era dupla, não era? Eu tinha que ver as condições da terra e o potencial de combate dos inimigos. A terra, sem dúvidas, a melhor de todas, né? Com uma produção extraordinária. Mas quando eu olho para os habitantes, o relatório resume eu tenho cidades fortes, soldados poderosos e a presença dos Anaquins, dos filhos de Anak. Esses Anaques, eles são muito famosos, eles são guerreiros muito poderosos e renomados. Eles são citados em manuscritos egípcios, data entre 1800 e 1700 a.C. Já fala do poder de combate desses inimigos, dos Anaquins, tá? E aqui fala, depois vai dizer que eles eram gigantes. Só aqui tem um ponto de observação, né? Eu encontrei autor dizendo que não tinha 7 metros, 10 metros, 15 metros. Não dá para dizer isso não, porque as escavações arqueológicas não sugerem homens dessa altura. É melhor aqui dizer que eles eram, a média de altura de um Anaquim era bem acima da média de altura de um hebreu. Então, quando ele chegava na cidade, todo mundo meio metro maior do que você, ele volta e diz, lá só tem gigante. É mais ou menos isso, né? Vamos lembrar de Golias aqui. Ele não era tão mais alto que Davi, mas com certeza no combate ombro a ombro, se não fosse Deus com Davi, ele seria esmagado facilmente. Lembrando de Davi e Golias, vamos lembrar que todo o exército tremeu, né? Só Davi teve coragem de enfrentar. Então, quando eu disser dos Anaquins, não pensem em 15 metros de altura, pensem só em alguém aí, pelo menos meio metro mais alto que a média dos hebreus. Então, eles voltam com medo disso. Nós temos aqui um problema muito sério. Ou quero lembrar uma coisa com os irmãos. O relato dos espiões comprova aquilo que Deus disse. A terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, como a expressão que eu expliquei para os irmãos. Só que se eu traçar uma linha de tempo, eu tenho o povo saindo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, acampa no Monte Sinai. Lá recebe a tábua dos 10 mandamentos, levanta acampamento, 1 mês e meio, 1 ano e 5 meses depois, mais ou menos, eles vêm, eles mandam os espiões, 60 dias eles voltam. Eu tenho aí no máximo 1 ano e 7 meses do dia que saiu do Egito. O mesmo povo que viu as pragas, o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho e viu o faraó e seu exército sendo morto no mesmo mar que eles passaram no pé seco. Eles passaram a seco, no mesmo mar, viu o faraó morrer afogado com o exército dele. 2 anos, não dá para esquecer de um acontecimento tão extraordinário assim. E eles vão dizer, estou morrendo de medo daqueles inimigos lá. O mesmo povo que viu as pragas, o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho, o mesmo povo que recebeu a tábua dos 10 mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos, é o mesmo que viu lá o exército inimigo e falando, deixa esse povo para lá. Quero lembrar isso com vocês, né? Eu não vou entrar na terra prometida. Quem tem fé, confia em Deus, mesmo com circunstâncias contrárias. Quem não tem fé em Deus, mesmo com tudo cooperando a favor, ele vai dizer, não tem jeito. Os irmãos conhecem pessoas assim, né? Aquele que tem fé em Deus, não precisa de provas do agir de Deus. Aquele que tem fé, simplesmente confia em Deus. Vamos lembrar disso. Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio em Números, e como está alguns livros à frente como está um livro à frente de Êxodo, e aí eu penso assim, então passou muito tempo e o povo ficou com medo. Não, tinha acabado de sair do Egito. Eles já tinham a prova de que a mão de Deus estava com eles. Mas eu olho para os inimigos e eu simplesmente fico com medo. Olha só o versículo 30, o que está escrito. Nenhum de você, verso 30, 15, 13, 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido contra ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte
que nós. Os irmãos devem conhecer muito bem uma palavra que ronda todo o Pentateuco, é murmuração. Que o povo que saiu do Egito era murmurador. Se nós lembrarmos de que quando estava prestes a abrir o Mar Vermelho, o povo diz, mas pelo menos, depois de atravessar, desculpa, quando está no deserto, que Deus manda o maná do céu, o pão do céu, fala, Moisés, nós vamos morrer aqui no deserto, pelo menos no Egito tinha cebolas. A palavra usada no original hebraico é cebola. O povo estava com saudade da escravidão por falta de cebola. Os irmãos que gostam de comer cebola, nem vocês eu vou aceitar esse argumento. De voltar para a escravidão, de voltar para a chibatada para comer cebola. Mas é a palavra que está no original, cebola. Bom, murmuração é falar de alguém ou de alguma coisa. Murmuração, os irmãos vão entender bem, murmuração é maledicência. Todo mundo entendeu agora? É diferente de reclamação. Reclamar é da mesma etimologia de reivindicar. Reclamou o direito à herança, reclamou o direito ao trono, reclamou o prêmio, e é usado nesse sentido. A murmuração é a falação sem sentido mesmo. É fazer murmúrio, é ser sempre negativo. E Deus não tolera a murmuração. A reclamação, sim, no sentido de reivindicar. Nós oramos, Deus, eu quero. Isso é reclamar, no sentido de reivindicar. Mas a murmuração, a maledicência, essa aí, fez o povo rodar 40 anos no deserto, até que esses murmuradores todos morressem, e a próxima geração assumiu a terra prometida. O povo estava lá no Egito, reclamou da liderança de Moisés, atravessou o Mar Vermelho, sentaram no Monte Sinai, fizeram um bezerro de ouro, reclamaram que Deus tinha abandonado lá. Depois tem saudade da cebola do Egito, prefere voltar para a escravidão. Aqui os espias falam, a terra é igualzinho Deus falou. Mas se nós formos lutar contra eles, nós vamos morrer. E a maledicência sempre andando com o povo. A murmuração sempre andando com eles. Porque quando, no versículo 30, diz assim, e Caleb fez o povo se calar. Bom, para fazer calar tem que estar falando, né, gente? Então, para mim é bem claro que quando eles contam como era, o povo começa o burburinho, começa a maledicência. Mas não vai dar certo, nós vamos morrer, esse inimigo é mais forte que nós, Deus abandonou aqui, a cebola do Egito é que é boa. É a mesma coisa. E aí Caleb vai lá e faz o povo parar. Engraçado que as palavras de Caleb certamente venceremos. É certo que venceremos. Olha a diferença de quem tem fé e de quem não tem fé. É certo que venceremos. Lá em Levítico, vai lembrar que Josué estava do lado de Caleb nesse momento. Aqui em Números registra só a fala de Caleb. Caleb também viu os mesmos inimigos. Caleb também viu a mesma dificuldade. Só que Caleb olhou para a promessa de Deus, enquanto os demais olharam para a dificuldade. Isso acontece até hoje. Enquanto uns olham para a Bíblia e aprendem com ela, outros olham para os problemas e e são ameaçados por eles. Quem anda com Deus deve confiar na palavra de Deus. Quem tem fé em Deus deve confiar na fé que tem e não nas situações contrárias. Porque ou nós cremos em um Deus que é todo poderoso e que está conosco, ou não vale a pena acordar cedo como um dia de hoje e vir para cá no dia do seu descanso. O que eu vim fazer aqui nessa igreja, se Deus não é Deus? É isso. Nós temos a linguagem do shopping center, né? A linguagem do shopping center, né? O vendedor tem o Deus dele, o cliente tem o Deus dele, o gerente da loja tem outro Deus, e todo mundo paga o Visa em dia, está tudo bem, né? Aí cada um tem seu Deus. Só que ou Deus é Deus em todo lugar, ou Ele não é Deus em lugar nenhum. Esse negócio, cada um tem o seu, isso é desodorante, pasta de dente, barbeador, cada um tem o seu. Agora Deus é único, e é Deus em todos os lugares, não é?
E isso independe da fé das outras pessoas, depende da minha. Os irmãos devem lembrar muito bem de Josué, quando foi pisar na terra prometida. Ele falou, vou usar minhas palavras: se vocês quiserem servir a outros deuses, podem ir, a terra prometida foi entregue, mas eu e a minha casa vou servir ao Senhor. O que é que Josué estava dizendo? Se todo mundo aqui esquecer do Deus de Israel, eu vou lembrar, eu vou continuar servindo a Deus. Josué estava dizendo para nós que ele serviria a Deus porque o coração dele era convertido, e não que ele estava inserido num povo que também era. Eu estou refletindo sobre isso há alguns dias. Tem pessoas aqui na igreja que estão aqui porque o avô era dessa igreja, o pai era dessa igreja, então eu sou também. Mas ele está inserido no meio evangélico, mas ele não é. Ele convive no meio de pessoas convertidas e aprendeu a conviver aqui, mas no fundo do seu coração não está convertido. Nós observamos essas pessoas, nós identificamos elas na hora da tribulação. É o primeiro a falar mal de Deus, é o primeiro a afastar da igreja, é o primeiro a fazer uma fezinha na outra religião ali que está fazendo milagre. Vai que cola, né? Eu sou ou não convertido? Eu tenho ou eu não tenho fé? Independente de quem seja meu vizinho, de quem está do meu lado da igreja, independente de quem prega aqui nesse púlpito, eu tenho fé em Deus ou não? Não é? Caleb tinha fé em Deus. Era 2 contra 10, irmãos. E ele levanta e fala assim: nós vamos vencer. Mas Caleb, nós vamos lutar contra esse povo e vamos morrer. E Caleb não olha para a circunstância, Caleb olha para a promessa de Deus e fala: eu vou vencer. Talvez lembrando de Davi, né? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E Caleb, como se Caleb pudesse dizer: quem são esses anaquins para enfrentar o povo que Deus tirou do Egito? Na verdade, o pensamento tinha que ser esse, né? Todos nós temos promessas e nós temos lembranças de momentos em que Deus te salvou, de acontecimentos que não têm explicação, se você não entender que foi um milagre, né? Que muitas vezes não tem explicação natural. E pessoas que já passaram por essa experiência, ao invés de se encher de fé diante da nova dificuldade, abaixa a cabeça e esquece daquilo que Deus fez no passado. Ou será que pensa que Deus fez ontem e gastou o poder, não tem mais poder para hoje? É isso? Os irmãos estão me dizendo? Deus fez um milagre ontem, hoje acabou a pilha, acabou, não faz milagre de hoje em diante? Ou será que eu posso dizer: até aqui nos ajudou o Senhor? Ou seja, até aqui, até ontem, eu não arrependo de ter andado com Deus, então eu tenho motivos para continuar andando com Deus, porque Ele nunca me decepcionou, nunca. Os demais disseram: vamos morrer, e Caleb disse: nós vamos vencer. Sabe qual a diferença? Malaquias capítulo 3, versículo 18: então verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Não estou dizendo para os irmãos que aquele que é crente é super crente, né? Tem superpoderes, não passa por dificuldade. Passa, só que nós passamos por dificuldades tendo Deus conosco, Deus com o nosso lado. Nós colocamos nossa fé em prática. Eu também fico preocupado, mas eu confio no Senhor que cuida da minha casa, da minha família. Eu confio em Deus, eu não confio na minha própria força. Com certeza, Caleb aqui no versículo 30, nunca confiou na sua própria força, mas ele confiou em Deus. Um relato que nós temos que ter bem claro na nossa mente é que, se eu fizer uma análise simplesmente histórica, o que eu tenho? Um povo que nasceu escravo. Porque eu leio a Bíblia, o que eu tenho quando eu leio a Bíblia? O povo cresceu depois da promessa que Deus faz em Gênesis capítulo 12 para Abraão. Esse povo vai para o Egito, esse povo sai. Mas quando eu faço uma linha de tempo, não é bem assim. A geração que estava escravizada no Egito não era a população que entrou. Tanto é que o relato de Êxodo nos lembra de que aquele
Faraó não conheceu José. Se tivesse conhecido, certamente não teria escravizado. Então eu tenho um povo que nasceu escravo. Será que por volta de 1700 a.C. tinha direitos humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, tinha essas coisas? Tinha como pedir asilo em outro país em caso de guerra? Tinha esses direitos diplomáticos, né? Direitos internacionais que nós temos hoje. Esse povo nasceu escravo. Que direito escravo tem? Que roupa boa escravo veste? Que comida boa escravo come? Fala para mim. Só se foi filme infantil da Disney, para escravo viver bem. Filme de criança que a Disney promove tem essas coisas. Escravo não. Esse povo desafiou o Faraó e saiu do Egito. Tenta entender isso. Um povo que não entende o conceito de liberdade. Prende muito tempo seu cachorrinho, desde criança na jaula. Abre a jaula e ele não sai. A gaiola, lá onde ele fica, ele não sai. Ele não sabe o que é liberdade. O povo escravo daquele jeito. E aí, quando eu vejo todos os milagres, aí de repente eu olho para um grande desafio. E eu esqueço o desafio antigo, vou relembrar isso com os irmãos. Tudo bem que era um povo que a autoestima estava lá embaixo, né? Pelo conceito de liberdade, pela salvação que recebeu, tudo bem, estava lá embaixo. Mas que deveria ter fé no coração, independente da motivação que tinha, independente das suas condições sociais e econômicas, independente do seu passado, crer na promessa de Deus e entender que se você recebe algo, não recebe porque você é bonzinho, mas recebe porque Deus escolheu te dar. E é isso que aconteceu aqui. Por que que o povo ganhou a terra prometida? Porque tinha alguém bonzinho? Os irmãos acham que tinha alguém assim, muito gente boa, que merecia a terra prometida, de tão gente boa que era? Porque o povo tinha muita fé, e a Bíblia está falando de murmuração aqui. É por isso? Não, não era por isso. É porque Deus tinha feito uma aliança, lá em Gênesis capítulo 12. Lá quando Abraão faz uma aliança com Deus, diz: eu vou dar para os seus filhos aquela terra. Eu vou dar como herança. E aí, essas pessoas, ao invés de olhar para a sua dificuldade, devia olhar para Deus. Ao invés de olhar para os problemas que estava passando, devia olhar para o cumprimento da promessa. E é isso que eu quero destacar com os irmãos hoje. Ninguém que está aqui, começando de mim, o maior pecador aqui hoje sou eu, o maior de todos. Se eu contar meus pecados aqui, os irmãos não deixam eu pregar nunca mais. Sou eu, o maior pecador que está aqui hoje. Se eu recebo algo de Deus, é porque Deus escolheu me dar, não porque eu mereço. Entende isso? O que é que resta a mim? Ter fé no Senhor, confiar na promessa dEle. Confiar que a proteção do Senhor é maior do que as dificuldades que tem nesse mundo. O povo de Israel aqui no deserto não estava compreendendo isso. Só Caleb e Josué entendeu de que o que eles tinham era simplesmente o amor de um Deus todo-poderoso sobre eles. Sobre a nossa vida, a minha e a sua, o que nós temos é a mesma coisa. O amor de um Deus todo-poderoso sobre a minha vida e sobre a sua. Caleb se lembrou de uma coisa. Gênesis capítulo 15. Volta comigo um pouco. Gênesis capítulo 15. Promessa de Deus e o plano de Deus está muito acima de nós e da nossa condição. Gênesis capítulo 15, irmãos, acharam o texto? Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão, numa visão. Verso 14: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado na boa velhice. Lá no versículo 18 agora: naquele dia
o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: a seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimeus, dos hititas, dos ferezeus, dos rifanins, dos amorreus e dos cananeus, terra dos girgazeus e dos jebuseus. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz aliança com Abraão, Deus lembra: vocês vão ser feitos de escravos, eu vou castigar o povo, vocês vão sair de lá com bens, e eu já dei para vocês essa terra aqui, ó, que hoje são, e eu li com vocês, mordi a língua aqui em 2 palavras, nos povos que vão dominar a terra. Deus já sabia quais eram os inimigos, lá em Gênesis capítulo 15, mas Deus disse: eu já dei para vocês. Se você olhar a conjugação do verbo, ele não fala eu darei, ele fala eu dei. Só o que Caleb fez foi crer na própria Escritura. Caleb não estava aqui com Abraão, mas ele creu no que estava escrito: eu vou ganhar a terra prometida, eu posso ir lá vencer, que eu vou conseguir. Dos 12 espiões, um de cada tribo, 10 olharam para os inimigos, 2 olharam para o que estava escrito. Quem olha para a Bíblia não se arrepende. Quem olha para o que está escrito não tem motivos para olhar para trás e nem para ter medo dos inimigos. Eu não venço pela minha própria força, eu venço pelas forças de Deus. Nós vencemos pela fé que nós temos no coração. Mesmo no Antigo Testamento, onde existem leis cerimoniais, e elas serão desenvolvidas, as 313 leis, nessa fase do deserto aqui. Mesmo nessa lei, mesmo nessa fase da lei, o que Deus quer de nós é a fé. O que Deus espera de nós é que tenhamos fé no coração. Pode ver que a diferença aqui do relato de Josué e Caleb para os demais, que não tem nenhum especial citado o nome aqui, tem a descrição deles no começo do capítulo 13, depois não fala mais nada, é que eles confiaram em Deus. Meus queridos, trazendo a reflexão para a igreja hoje, e para nós hoje, nós sabemos que Deus cuida de nós. A Bíblia diz inúmeras vezes que a mão do Senhor não se afasta de nós. Salmo 91, versículo 1, todos sabem de cor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso está escrito. Só que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias diversas das nossas vidas e raramente olhamos para o que está escrito. Eu sempre confio na minha própria força, que é pouca, então eu tenho medo de tudo, mas eu deveria confiar na força do Senhor, e eu não preciso ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. Enquanto os 10 disseram, vamos morrer, Josué e Caleb disse, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque Deus está conosco. Nós vamos vencer, porque lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus já disse que tinha dado a terra para a gente. Nós temos grandes dificuldades hoje, não temos? Para contar os nossos problemas, passaríamos algumas horas aqui, né? Mas nós podemos parar de lamentar desses problemas e crer que Deus está conosco. Eu não estou aqui para fazer uma pregação motivacional para vocês, que eu não gosto disso. Mas eu estou aqui para lembrar a todos de que Deus é conosco. E nós precisamos ter fé no Senhor e confiar nele em todas as circunstâncias. E se talvez eu não enxergo, eu não preciso enxergar, eu preciso crer. Talvez a situação contrária não me permite enxergar onde eu acho uma solução. Confia em Deus, e Ele vai fazer isso por você. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que está escrito. Os irmãos podem orar comigo? Baixa a sua cabeça. Vamos pedir a Deus.